videoaula de hoje, vamos resolver vários exercícios. Antes de iniciarmos, vamos fazer a leitura do texto? Seus filhos são viciados na internet? Manter um equilíbrio saudável entre as atividades na vida de seus filhos sempre foi um desafio para os pais. A internet tornou esse desafio ainda mais difícil. Algumas crianças se envolvem tão profundamente na comunicação pela internet e nos jogos interativos que muitas perdem a noção do tempo. Estas são algumas maneiras de ajudar seus filhos a estabelecer um equilíbrio saudável entre o uso da internet e outras atividades. Dicas para equilibrar o tempo na internet e fora dela. Verifique se há sintomas de dependência. Pergunte-se se o uso da internet por seus filhos afeta seu desempenho escolar, saúde e relacionamentos com familiares e amigos. Determine quanto tempo seus filhos passam conectados. Obtenha ajuda. Se há sinais evidentes de que seu filho está viciado na internet, procure orientação profissional. O uso compulsivo da internet pode ser um sintoma de outros problemas como depressão, raiva e baixa autoestima. Ajude seus filhos a fazer amigos fora da internet. Incentive atividades que aproximem seus filhos de outras crianças com interesses semelhantes. Sugira alternativas. Se seus filhos parecem se interessar somente por videogames, experimente uma versão não eletrônica de um dos seus jogos favoritos. Agora sim, podemos resolver as questões. Na primeira e na segunda dica oferecida pelo texto, 2, são empregados as formas seus e seu. Indique a quem cada uma dessas palavras se refere. Sempre que vocês tiverem uma questão e você tem que indicar o pronome a quem se refere, muito importante vocês voltarem ao texto. No caso aqui dos seus, ele se refere a pais. E o seu refere-se ao filho. Segunda questão. Aprendemos que o substantivo possui a função de nomear seres reais ou imaginários. Além disso, possui variação em gênero, número e grau. No primeiro parágrafo do texto, retire um substantivo cujo gênero seja uniforme sobrecomum. Então, no caso, o que é uniforme sobrecomum? Você vai utilizar tanto para o masculino e feminino e você só consegue diferenciar dentro do contexto. Por isso que recebe o nome de sobrecomum. Então, vamos ver qual foi a palavra? Crianças. Crianças, você só consegue saber se é masculino ou feminino dentro do contexto da história. Terceira questão. Leia o trecho a seguir, retirado do texto. Seus filhos são viciados em internet. Em seguida, dê a classe gramatical das palavras destacadas. Então, tudo que você retira do texto, é muito importante você retornar ao texto para ver a classe gramatical daquela palavra que está sendo analisada por você. Manter um equilíbrio saudável entre as atividades na vida de seus filhos sempre foi um desafio para os pais. Primeira palavra, nós temos o um. Um vai ser artigo indefinido. Equilíbrio, eu tenho como substantivo. Saudável é o tipo do equilíbrio. Se indica o tipo, a maneira do equilíbrio, então eu tenho adjetivo. Entre, preposição, as, artigo definido, pois acompanha o substantivo atividades. Na é contração da preposição em
mais o artigo definido a. Seus pronome adjetivo possessivo. Vamos relembrar rapidinho? Por que pronome adjetivo? Porque ele se refere a um substantivo. A partir do momento que o pronome se refere a um substantivo, você vai classificar como pronome adjetivo. Possessivo, porque ele transmite ideia de posse. E filhos, como eu estou nomeando, irei classificar como substantivo. Questão 4. No decorrer dos nossos estudos, verificamos que o a pode ser classificado como artigo definido, pronome demonstrativo, pronome pessoal oblíquo e preposição. Observe o trecho abaixo e informe a classe gramatical do a. Vamos relembrar? Artigo definido vai estar sempre acompanhando o quê? Um substantivo. O a, para ser pronome demonstrativo, basta substituí-lo por aquela. Pronome pessoal oblíquo, ele vem acompanhando o verbo, referindo a uma palavra que já foi citada anteriormente. E o a, para ser preposição, basta você jogar a frase para o plural e ele vai ficar sempre no singular. Ele fica invariável. Vamos ver. Estas são algumas maneiras de ajudar seus filhos a estabelecer um equilíbrio saudável entre o uso da internet e outras atividades. Então, esse ar aqui é ajudar seus filhos para estabelecer. Se eu pude substituir por para, sem alterar o sentido da minha frase. Então, esse a vai ser classificado como preposição. Vocês podem observar que a frase está no plural e o a permaneceu invariável. Outra maneira também é você substituir por uma preposição semelhante. Estas são algumas maneiras de ajudar seus filhos para ou em estabelecer o equilíbrio saudável. Então, o a vai ser classificado como preposição. Vamos lá? O trecho a seguir foi retirado da prova de admissão para o Colégio Militar do Rio de Janeiro em 2003. Leia-o e resolva as questões 5 e 6. Então, observa bem que as questões 5 e 6 refere-se a esse texto aqui. O meu guri. Quando seu moço nasceu meu rebento, não era momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome e eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui a se levando, ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Quinta questão. De acordo com a leitura do trecho, pode-se dizer que o falante é um amigo do guri, o próprio guri, Chico Buarque, a avó do guri ou a mãe do guri? A resposta correta é a mãe do guri. Por quê? Observe aqui. Quando seu moço nasceu, meu rebento. Já dá a entender que a criança nasceu dela mesma. Outra parte, outro trecho que vai indicar a você que é a mãe do guri. E eu não tinha nem nome para lhe dar. Ó, esse trechozinho aqui, ó. E eu não tinha nem nome para lhe dar. Então, são algumas características que transmite a você que a resposta correta é a mãe do guri. Sexta questão. Em relação às palavras rebento e rebentar, empregadas no trecho, podemos afirmar que possuem o mesmo significado e são do mesmo campo semântico. Bom, do mesmo campo semântico, elas são, mas tem a mesma classificação. Vamos ver aqui, ó. Meu rebento. Rebento, quem está acompanhando? O meu, que é um pronome. Logo,
rebento é um substantivo. Rebentar, não era momento dele rebentar. Dele quem seria? De, preposição de, mais pronome pessoal reto, ele. Rebentar indica o quê? Uma ação. Então, vai ser classificado como verbo. Rebento, substantivo. Rebentar, verbo. Então, não tem a mesma classificação. São do mesmo campo semântico, mas não pertencem à mesma classe gramatical. Acabamos de ver isso, né? Porque rebento é um substantivo, pelo fato de estar acompanhado de um pronome possessivo, e rebentar indica uma ação, ele é um verbo. Então a resposta correta é a letra B. Sétima questão. O item que é a passagem do verso chega, suado e veloz do batente. Empregando no plural, a forma correta é: chegam suados e velozes do batente. Chegam suado e velozes do batente. Chegam suado e veloz do batentes. Chegam suado e veloz do batente. Ou chegam suados e velozes do batente. Em primeiro lugar, se está pedindo para você empregar no plural, quem é que chega? Eles. Não fica como? Eles chegam. Suados e velozes, estado de quem? Do pronome que está implícito. Lembrando que o verbo está concordando com o pronome. Tá? Então, suados e velozes é o estado de quem? Deles. Você não está determinando a pessoa. Do batente provém de quê? De onde a pessoa veio. Então, por isso que permaneceu no singular. Suados e velozes é o estado que encontra quem? Eles. O verbo chegam está concordando também com quem? Com um pronome que não está o quê? Implícito. Tá? Do batente permanecerá no singular. Gente, até a nossa próxima videoaula. Tchau!